Fala, rapaziada, tranquilo? O que acontece? Na aula de hoje a gente vai começar a abordar um dos temas que eu mais curto no curso da história, né? E é justamente um processo a qual a gente vai ver no final da Segunda Guerra Mundial, que é desencadeado. O que isso significa? Significa que no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo vai entrar em uma nova guerra. Mas diferentemente do que a gente viu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, que é um conflito direto entre as potências, na Guerra Fria a gente vai ver que é um momento de pura tensão. E que tensão é essa? Qual o objetivo? Qual a razão, Murilo? Simples. A Guerra Fria, a gente vai ter um conflito ideológico, econômico e militar. Mas por que um conflito ideológico, Murilo? Porque a gente vai ter um mundo formado por uma bipolaridade, ou seja, o mundo vai estar dividido em duas ideologias. E que ideologias, Murilo? Ideologia do modelo estadunidense, né, do modelo dos Estados Unidos, que é o modelo capitalista, e do modelo socialista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é o comunismo, beleza? Até aí tranquilo, né? Econômico por quê? Porque ambos buscavam um domínio ou uma maior rede de atuação da sua ideologia, porque quanto maior o seu domínio, automaticamente é maior o seu prestígio político e maior o seu status frente à economia, à política global e, consequentemente, maior a sua arrecadação monetária, tá? E militar porque a guerra não se faz com flor, se faz com armas. E neste momento nós vamos ter os dois lados, tanto o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o lado comunista, liderado pela União Soviética, possuindo bombas nucleares. E a gente vê que bomba nuclear, a gente viu, né, que no final da Segunda Guerra Mundial, o Japão se rende após o lançamento de duas bombas nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, dando fim por definitivo na Segunda Guerra Mundial, beleza? A gente tem esse paralelo aí. Essa bipolaridade, ela é, como eu havia comentado com vocês, do lado comunista, representado pela cor vermelha, das repúblicas socialistas soviéticas, né? E liderado tendo o objetivo principal implementar o comunismo. E do outro lado, no lado ocidental, nós vamos ter os Estados Unidos liderando o bloco capitalista, beleza? Ah, Murilo, mas o que você quis dizer com o Pacto de Varsóvia e OTAN? Repara, lembra que lá no início eu falei que tem características diferentes e essas características buscam uma política de aproximação com diversos países? É justamente isso. O Pacto de Varsóvia e a OTAN é justamente um grupo de aliados dos dois lados que se unem para uma suposta deflagração da guerra, um suposto conflito que possa vir ter. O Pacto de Varsóvia é um pacto entre os aliados da República, da União Soviética, né, que se juntam para que, se porventura os Estados Unidos venha a investir militarmente, eles vão ter uma resposta da mesma altura. E a OTAN, que é a Organização de Tratados do Atlântico Norte, a sigla significa isso, é uma organização militar liderada pelos Estados Unidos, aonde os países aderiram ao pensamento estadunidense, que é o pensamento capitalista, que se unem para que, se possível, se fosse uma possível eventual investida da União Soviética, eles responderiam militarmente, beleza? Alguns países, por exemplo, eu vou ter na OTAN, França, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Países Baixos, né? E na União Soviética eu vou ter Cuba, vou ter a União Soviética, um conglomerado de países que foram anexados ali, e assim vai, beleza? Lembrando que, já que eu estou falando de Guerra Fria, e ele é um processo que se deflagra no final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, eu vou ter duas conferências que marcam, que apimentam esse prato. E que conferências são essas? Primeiro, a Conferência de Yalta, que é justamente a conferência que delimita as fronteiras europeias no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, beleza? E a de Potsdam, quase que não sai, a de Potsdam, que é justamente a conferência que divide a Alemanha, em 4 partes.
Beleza? O lado ocidental vai ficar sob o domínio dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, do Reino Unido, beleza? E o lado oriental vai ficar sob os domínios da União Soviética. Mas por que, Murilo, dividir a Alemanha desta forma? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial é marcada pela ascensão do fascismo, beleza? Ela é marcada pela ascensão do ideal nazista, e que é justamente essa jogada que os países, né, fazem para conter ou para fazer com que não ocorra mais uma reestruturação do pensamento nazista. Tranquilo? É uma forma de fragilizar aquela ideologia vigente. Seguindo essa perspectiva, nós vamos ter alguns planos, né, dentro do processo de Guerra Fria, que fazem parte da doutrina Truman, que é justamente a doutrina para conter o avanço do comunismo no mundo. E um dos planos é o Plano Marshall, que, repare, que eu sinalizei com um valor, né, com um símbolo que representa dinheiro. Por quê? Porque é justamente isso que acontece. Os Estados Unidos começam a financiar uma série de países para conter o avanço do comunismo. E é basicamente o que a gente vai ver, um dos processos, né, uma das estratégias que se utilizam é financiar governos militares, ou revoluções militares, ditaduras militares, como você quiser dizer, tá? Eu prefiro dizer ditadura. A gente vai ver a ditadura se implementando no Chile, com Pinochet, nós vamos ter na Argentina, nós vamos ter no Brasil ditadura durante o de 64 a 84, por conta não só do ideal vigente da época, mas também para uma estratégia financiada pelos Estados Unidos, aonde eles davam dinheiro, né, para conter o avanço comunista e, consequentemente, manter a sua hegemonia nas Américas, sabe? Outro símbolo, ou talvez o maior símbolo da Guerra Fria, é a construção do Muro de Berlim, o que a gente pode chamar também da famosa Cortina de Ferro. O Muro de Berlim foi construído em 1947, repara que são só 2 anos pós-Segunda Guerra Mundial, e vai ser derrubado em 1989. O que consiste o Muro de Berlim? A criação de um muro cortando a Alemanha, a dividindo em 2 partes, lado ocidental e lado oriental. Repara que o ocidental eu marquei de azul, porque é para refletir a ideia, né, do que é os Estados Unidos, o capitalismo, é o lado capitalista da Alemanha. E o lado oriental é o lado comunista da Alemanha, liderado pela União Soviética. Qual é o objetivo? Conter o avanço do capitalismo na Alemanha, ou para o Oriente, por isso que a gente chama de cortina de ferro, porque não passa, ninguém passa. Ah, Murilo, dividiram as famílias? Sim, dividiram. Famílias não se viam, não podia passar. E quem tentasse passar era fuzilado, tá? E automaticamente isolava o lado oriental de qualquer pensamento, qualquer ideologia, qualquer tentativa de imposição de multinacionais capitalistas do Oriente, beleza? Outro ponto, que eu acho que é o ponto mais interessante, além de tudo isso, mas é um ponto que eu acho muito legal de falar de Guerra Fria, é a corrida espacial. A gente vai ver que a União Soviética ela vai liderando com uma forte, durante muito tempo, essa perspectiva de tomar, né, de chegar ao espaço, de chegar ao lugar que o homem nunca chegou. E a gente vai ver que em 1957 vai ser lançado o primeiro satélite na órbita da Terra, que é o Sputnik. Falei bonito essa. E no mesmo ano, logo após, nós vamos ter o envio de uma cadela, que é a Laika. Repara que todos esses eventos são liderados pela União Soviética, tá? Em 1961, muito próximo, 57, 58, 59, 60, 4 anos, eu sou de história mesmo, tem que contar no dedo, não adianta. A gente vai ter o primeiro envio de um homem ao espaço, que é Yuri Gagarin, que é também da União Soviética. Porém, só em 1969 a gente vai ver Neil
Neil chegando à Lua, que é o primeiro homem a pisar na Lua, e esse processo foi conseguido pelo governo estadunidense, beleza? Repara que chegar à Lua era algo quase que não saía do imaginário do homem. Se voar lá antes de Santos Dumont era algo exclusivamente dos pássaros, imagina chegar ao espaço, era algo fantástico, beleza? Que mostrava toda a tecnologia bélica, todo o conhecimento, toda a hegemonia de um país, tá? E, por consequência, a gente vai ter logo em seguida a crise dos mísseis, que é um momento de pura tensão entre os dois lados, entre o lado capitalista e o lado socialista, que vai ter o país, né, o único país da América Central, repara, o único país da América Central que adere ao comunismo é Cuba, é o país mais próximo dos Estados Unidos, e a gente vai ter uma crise dos mísseis. O que significa essas crises dos mísseis, Murilo? Que vai ter uma implementação de mísseis direcionados para os Estados Unidos, o que gera uma tensão absurda dentro das relações diplomáticas entre esses dois países, gerando o quê? Um freio, né, dos Estados Unidos frente a Cuba. Mas repara, foram 13 dias de tensões, porém não houve o acionamento desses mísseis, não efetivaram, né, o ataque. Por consequência, nós vamos ter dois planos já desencadeando ali pro final da Guerra Fria, né, pro final daquele processo. O plano SALT e o plano Reagan. Repara só, o plano SALT, ele é um plano que dá uma certa fragilidade para os dois lados, porque fica acordado entre os dois países que não deveria ter base aérea anti-ataque a mísseis antiaéreos, tenta negociar uma não agressão, porém, se alguém tenta atacar, vai gerar uma fragilidade muito forte. Tenta entender, conseguir compreender, né? E o plano Reagan é o quê? É justamente o financiamento dos Estados Unidos, seja ele monetário e bélico, para grupos guerrilheiros, né, para conter o avanço do comunismo naquela região. Por exemplo, a Al-Qaeda, ela tem o seu poder hoje, né, tem o seu processo, tem toda aquela infraestrutura, justamente porque nos anos iniciais eles foram financiados por esse plano estadunidense. Porém, saiu do controle, né? E, consequentemente, a gente tem um dos maiores grupos terroristas, tá? Esse é só um exemplo. O fim da Guerra Fria, ele vai ser de forma muito gradual. Repara, na história, não é da noite pro dia que as coisas acontecem. Elas vão se desestruturando, vão se desencadeando, até chegar no denominador comum, num produto final, beleza? E como que se dá? Em 1989, a gente vai ter a queda do Muro de Berlim, que é o maior marco da Guerra Fria, né? O marco físico da guerra, que é justamente o que dividia o lado ocidental e o lado oriental. Com a queda do Muro de Berlim, isso já me mostra um processo de fragilidade da União Soviética, tá? Em 1990, nós já vamos ter, no ano seguinte, nós já vamos ter o fim do Pacto de Varsóvia. Ou seja, vai dissolver aquele pacto militar entre os países aliados da União Soviética, tá? Já desencadeando para o ano final, nós vamos entrar no processo de crise muito grande da União Soviética, gerado pelo processo econômico, né, dos financiamentos que acabaram não conseguiram promover a longo prazo o financiamento dos países que aderiram a esse pensamento, gerando o fim desse grande país que se gerou, que é a União Soviética. Beleza? E com isso, já que acaba a União Soviética, mostra a derrocada, né, do comunismo e a ascensão do modelo capitalista como um modelo mais eficiente, mais próspero, né, para as potências, e declarando mais uma vez a hegemonia estadunidense frente aos seus adversários. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e é isso aí.